Salmo de número 1, mesmo assentados, mas sempre reverentes, meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus que nos diz assim essa noite. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Palavras do Senhor. Espírito de Deus, agora que nós lemos Tua palavra, Senhor, pedimos Tua ação sobre a nossa vida, para que essa seja uma palavra que venha da Tua parte, Senhor. Que seja alimento para o nosso coração, para o nosso espírito, para a nossa vida espiritual. Toma-me nas Tuas mãos, Senhor, e usa-me conforme Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aproximadamente 15 dias atrás, na última vez que eu consegui participar do Buscando ao Senhor, eu preguei um sermão no Salmo 3. Quem está lembrado? Preguei um sermão no Salmo 3, e o tema que eu dei àquela mensagem foi um salmo para quando for perseguido. Lembraram? Um salmo para quando for perseguido. Atualmente, nas minhas devocionais, meus irmãos, eu tenho lido novamente o livro dos Salmos, e eu tenho me atentado a como eles, de forma especial, se relacionam com as situações que a gente vive na nossa vida. Afinal de contas, os salmistas, como bons poetas que eram, eles se inspiravam naquilo que estava acontecendo na sua vida, quando eles escreviam os seus salmos ao Senhor. E de modo geral, nos dias de hoje, nós vivemos muitas das mesmas situações que os levavam a escrever. Sendo assim, eu decidi começar uma série de pregações, uma série de mensagens que vai acontecer somente nas terças-feiras, com o tema Um Salmo para 3 pontinhos. Aí, semanalmente, nós veremos como o salmo escolhido por mim se aplica a determinada situação da nossa vida. Como eu falei há pouco, meus irmãos, com base no Salmo 3, na primeira mensagem da série, que vai estar disponível no YouTube nos próximos dias, nós temos gravado, nós falamos sobre um salmo para quando for perseguido. E hoje, com base nesse salmo de número 1, eu quero falar com você sobre o tema Um salmo para perseverarmos no caminho do Senhor. Um salmo para perseverarmos no caminho do Senhor. Talvez nunca tenha acontecido com você, e glória a Deus se isso não aconteceu. Mas muita gente, meus irmãos, ao longo da vida, ao longo da caminhada cristã, acaba se desviando da fé, acaba se desviando dos caminhos do Senhor. Os motivos, eles são variados. Por exemplo, muitos se afastam porque foram feridos pela igreja, ficaram desiludidos pela igreja. Outros se afastam porque acabam sendo seduzidos pelo prazer e pela felicidade passageira e enganosa do mundo e do pecado. Outros ainda porque, mesmo caminhando há muito tempo na fé, não veem sinais de mudança, de transformação na sua vida, ou não veem sinais de prosperidade naquilo que eles acham que eles já deveriam ter prosperado. Enfim, certamente nós todos conhecemos alguém que um dia já foi um crente fiel, um dia já foi um crente piedoso, um crente atuante, um crente participativo na vida da igreja, e que hoje, infelizmente, acabou se desviando, hoje, infelizmente, acabou abandonando a fé. Há um fenômeno, quando a gente fala sobre isso, no meio dos jovens, que a gente precisa considerar. Esse fenômeno tem chamado a atenção dos estudiosos da área. Cada vez mais cedo, meus irmãos, os nossos jovens, eles têm aberto, eles abrem mão de áreas da sua vida
para focar na sua carreira, no seu sucesso profissional e no seu enriquecimento. E dentre essas áreas que são abandonadas, que são vistas como um entrave, são vistas como uma pedra de tropeço, uma perda de tempo para eles atingirem os seus objetivos, estão os seus relacionamentos pessoais, por isso que os jovens casam cada vez mais tarde atualmente, estão os seus estudos, hoje em dia muitos veem a faculdade como algo dispensável, não mais necessário, diante dos novos desafios no mundo contemporâneo. Muitos têm abandonado a sua família e muitos têm abandonado também a sua vida com Deus, muitas vezes a sua vida na igreja. Portanto, quando a gente fala sobre caminhar, sobre perseverar nos caminhos do Senhor, esse salmo, meus irmãos, ele é um salmo muito relevante para nós. E ele é relevante porque, de um modo muito objetivo, ele nos dá motivos, ele nos dá razões muito fortes para nós jamais nos afastarmos dos caminhos do Senhor. Esse salmo, ele confronta a falsa crença desse mundo de que a felicidade, o prazer, a satisfação são coisas que podem ser encontradas e desfrutadas longe de Deus. A falsa crença, por exemplo, de que a felicidade ela é encontrada na carreira dos seus sonhos, ou então no corpo dos seus sonhos, no saldo bancário que você tanto almeja, na mulher ou no homem, que é o homem ou a mulher dos seus sonhos, na viagem que você tanto quer realizar, ou na casa e no carro que você tanto sonha ter, e assim por diante. O mundo atualmente tem nos vendido essa falsa crença de que a felicidade se encontra nessas coisas. O salmista, meus irmãos, no Salmo 1, ele coloca diante de nós duas condições em que nós podemos viver diante de Deus, e são apenas duas. Ou nós vivemos como justos, ou nós vivemos como ímpios. Especialmente à luz do Novo Testamento, lembrando da mensagem da pregação do pastor Edson no último domingo, justo é todo aquele que é justificado por Deus, é todo aquele que é perdoado pelo Senhor, é todo aquele que passa a pertencer a Ele e passa a andar nos caminhos de retidão e justiça, buscando fazer a vontade do Senhor, buscando viver conforme a lei de Deus. Esse seria o justo segundo a Escritura. O ímpio, meus irmãos, por outro lado, é aquele que não leva Deus em conta. O ímpio vive como se o Senhor não existisse. O ímpio, ele não busca ao Senhor. O ímpio não tem qualquer preocupação em viver a sua vida conforme a vontade de Deus. Não necessariamente o ímpio é um ateu ou um agnóstico, sabia? Apenas para lembrar, ateu é quem nega a existência de Deus, agnóstico é quem duvida dessa existência até que se prove o contrário. O ímpio não necessariamente é um ateu ou um agnóstico. Muitos ímpios dizem acreditar em Deus. Muitos ímpios dizem acreditar que existe um ser superior, mas os ímpios vivem a sua vida completamente indiferente a isso. Deus existe, mas é Ele lá e eu cá. A ideia de um ímpio ainda, segundo as Escrituras, é de alguém que vive na prática do pecado, é de alguém que vive na prática do mal, alguém que recorrentemente peca contra Deus e peca contra as pessoas e simplesmente não se preocupa com isso. Diante de Deus, meus irmãos, mais uma vez, todos os seres humanos estão em uma dessas condições. Ou nós somos justos, ou nós somos ímpios. E o salmista vai nos mostrar, no decorrer do salmo, o porquê o justo é feliz e o ímpio não. E o primeiro argumento é de que o justo é feliz. Olhem na sua Bíblia, versículo 1. O justo é feliz porque ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E é interessante quando a gente para observar, meus irmãos, nós vemos que o salmista aqui ele usa 3 tipos de pecadores. Ele fala de ímpios, pecadores e escarnecedores. Ele usa 3 expressões de pecado: andar, deter e assentar. E ele fala de 3 lugares de pecado:
conselho, caminho e roda. A ideia aqui, meus irmãos, é de progressão ou deterioração na vida do ímpio. Perceba a lógica. Ele é ímpio, ou seja, ele vive longe de Deus. Depois ele é pecador, ou seja, ele quebra a lei do Senhor. E depois ele se torna escarnecedor. Ele passa a zombar de Deus, passa a zombar da fé, zombar das pessoas que creem. Você já conheceu algum escarnecedor com relação a Deus alguma vez na sua vida? Alguém que zomba do Senhor, zomba da sua fé? Pois é. Para perseverarmos no caminho do Senhor e sermos bem-aventurados, sermos felizes, nós devemos, meus irmãos, manter distância de relacionamentos que sejam más influências para a gente nesse sentido. É bem verdade, você se lembra de Mateus 5, que nós somos chamados por Jesus para ser sal da terra e luz do mundo. Somos chamados por Jesus a sermos boas influências na vida dessas pessoas e lançar sobre elas a luz de Cristo. Mas o contrário de forma alguma deve acontecer. E esse é o ponto desse versículo 1 do Salmo. E se nós não vigiarmos na nossa vida, meus irmãos, aquela deterioração progressiva, ela também acontece com a gente. Nós começamos a seguir conselhos de ímpios, logo depois nós estamos andando em seus caminhos e desagradando a Deus com a nossa vida, e quando menos esperamos, nos tornamos escarnecedores. Já não há diferença alguma entre a nossa vida e a vida deles. Afinal de contas, estamos sentados na mesma roda, estamos sentados como iguais. A felicidade de quem não faz isso nasce pelo fato de que continuaremos sendo justos diante de Deus ao rejeitarmos justamente os conselhos, os caminhos e as rodas daqueles que vivem longe do Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, cuidado para que o seu coração não seja seduzido. É no conselho, no caminho e na roda com os ímpios que nós ouvimos muitas vezes coisas que atraem o nosso coração para a rebeldia, atraem o nosso coração para longe de Deus, colocam ideias perniciosas e pecaminosas dentro do nosso interior. E a verdadeira felicidade, meus irmãos, como você sabe bem, ela está em Deus e nunca longe do Senhor. É justamente por isso que logo no versículo 2, o salmista propõe uma alternativa para o justo. Ele diz assim: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ao invés de ouvir o conselho, andar no caminho e sentar na roda dos escarnecedores, em outras palavras, o que o salmista diz: vá ler a Bíblia, vá ler a palavra do Senhor, vá meditar nela, vá conhecer a vontade do seu Deus e faça isso dia e noite. Quando o texto fala aqui em lei do Senhor, não está falando sobre a lei de Moisés. A ideia, meus irmãos, é de toda a palavra revelada de Deus, toda a vontade do Senhor para as nossas vidas. E o Salmo vai nos dizer que o justo deve buscar o seu prazer, a sua alegria nisso. A verdadeira felicidade, conforme nós encontramos em toda a Escritura, não está em nada daquilo que eu falei no início do sermão. Pelo contrário, está em fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é o propósito da minha e da sua existência. É assim que nós glorificamos a Deus. É assim que nós encontramos sentido, propósito e satisfação interior. Só que, meus irmãos, como você já deve imaginar, isso é muito lógico. Para viver segundo a lei do Senhor, é fundamental conhecê-la. Nós não podemos viver aquilo que nós não conhecemos. E é muito interessante, especialmente nos nossos tempos, no ano de 2024, nós não temos mais desculpa de pecar por ignorância, de pecar porque não sabíamos, de pecar porque não conhecíamos ou não entendíamos a palavra do Senhor.
porque nós somos privilegiados, meus irmãos. Temos a palavra de Deus na nossa mão, disponível para a gente em todos os lugares onde nós formos. Nós temos liberdade para ler a Bíblia, temos liberdade para estudá-la, temos liberdade para proclamá-la, temos liberdade para meditar nela. A palavra medita no hebraico que aparece aqui no texto, meus irmãos, ela tem o sentido de ruminar, ela tem o sentido de mastigar, digerir. E é interessante porque em diversos momentos da Bíblia, a palavra de Deus é comparada com um alimento. Ela é comparada como mel, ela é comparada como leite, que é dado para que as criancinhas cresçam e amadureçam. E a palavra do Senhor deve ser apreciada por nós, degustada por nós, mastigada por nós. Ela deve penetrar profundamente o nosso interior, o nosso coração e gerar transformação na nossa vida, enquanto eu e você vamos conhecendo a vontade do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu não sei quais são os seus hábitos e métodos de estudo da Bíblia, mas não deixe de fazer isso. Não deixe de estudar a palavra do Senhor diariamente, ainda mais nos dias de hoje, com o tanto de recursos que nós temos, meus irmãos. Olhe para a internet, são tantos cursos, tantos artigos, tantos textos, tantos comentários bíblicos à nossa disposição, tantos canais no YouTube, vídeos, tanta Bíblia de estudo sendo lançada. Nós não temos desculpa, meus irmãos, para não nos debruçarmos e nos aprofundarmos sobre a palavra de Deus. Eu estou falando apenas daquilo que você encontra na sua casa, na sua semana, de segunda a sábado, fora aquilo que nós oferecemos aos irmãos aqui na igreja, às terças, aos domingos, em outras atividades especiais. A única palavra que eu dou para os irmãos é que os irmãos sejam cuidadosos e zelosos nas fontes que vocês estão bebendo pela internet quando vocês vão estudar a palavra de Deus. Porque tem muito crente bebendo porcaria online, tem muito crente ouvindo gente que só fala abobrinha. Se você, meus irmãos, forem ouvir alguém, tenham alguns cuidados básicos, como, por exemplo, saber de que igreja aquela pessoa é, saber a formação da pessoa, de preferência ouvir pregadores que sejam presbiterianos, que sejam batistas, que sejam de denominações históricas. São linhas teológicas que a gente sabe que são mais saudáveis, mais confiáveis. Tenham esse cuidado. Se vocês tiverem esse cuidado, a chance de vocês ouvirem besteira na internet é cada vez menor. Ou façam como alguns irmãos fazem comigo recorrentemente. Me mandam vídeos, Ellen, no WhatsApp, fazem: pastor, o que o senhor acha do pastor fulano de tal? O que você acha desse cara? O que você acha daquele? Você já ouviu esse? Se eu não conheço, eu vou atrás para saber. Olha, ouve, retém o que é bom, ele é dessa linha, etc. e tal. Eu estou à disposição dos irmãos também. Mas independente de como você faz, o importante é que você leia, o importante é que você medite. E o importante é que você faça isso até encontrar o seu prazer em conhecer a vontade do Senhor. E acima disso, em fazer a vontade do Senhor. Porque o salmista vai dizer que é conhecendo a lei de Deus e obedecendo a lei de Deus que nós encontramos a verdadeira felicidade. Amém? O segundo argumento do salmista, no versículo 3, é que o justo é feliz, pois, aí ele diz assim: ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Meus irmãos, como eu amo esse versículo. Que segurança, que esperança ele me dá na minha vida, pelo fato de eu perseverar e permanecer nos caminhos do Senhor. Não ouvindo o conselho dos ímpios, não andando no caminho dos pecadores, não se assentando na roda dos escarnecedores. Por outro lado, amando e meditando na lei dia e noite, a nossa vida é comparada a uma árvore. E o texto nos mostra algumas características dessa árvore que eu e você somos diante do Senhor. A primeira característica é que essa árvore é permanente. E ela é permanente, meus irmãos, porque ela é plantada pelo próprio Deus. Nós não somos uma árvore qualquer no jardim do Senhor.
Nós não somos uma árvore que nasceu sem querer, porque de um dia uma semente caiu sobre a terra, veio água sobre ela e ela foi germinada. A ideia do texto é que o próprio Deus é que nos planta. Afinal de contas, meus irmãos, a salvação é obra do Senhor. A salvação é fruto da sua graça, é ação de Deus. E aquilo que Deus faz, segundo as Escrituras, permanece para sempre. Se você é verdadeiramente salvo, se você é verdadeiramente justo diante do Senhor, você pode ter certeza que você será uma árvore plantada até o último dia da sua vida. A segunda característica é a posição da árvore, onde a árvore fica. Ela fica junto à corrente de águas. Árvores plantadas por Deus, meus irmãos, têm raízes profundas. E tem raízes que não tiram o seu sustento das circunstâncias do solo, que mudam toda hora, mas tiram o seu sustento das águas do subsolo, águas que a árvore alcança com as suas raízes, por terem sido colocadas por Deus justamente ao lado de correntes de água. O que isso quer dizer, meus irmãos? Independente da circunstância, os rios de água viva que fluem do trono de Deus podem ser acessados a todo momento por aqueles que têm as suas raízes fincadas no Senhor e na palavra do Senhor. Estar em Deus, meus irmãos, e ser nutrido e sustentado por Ele é o que faz as duas próximas características da árvore estarem presentes em nós. Segundo o texto, o que acontece com essa árvore? Ela frutifica e ela não murcha. Árvore plantada por Deus, junto às correntes de água, no tempo certo, no tempo preparado por Deus, dará frutos e não murchará, não perderá sua vitalidade, não perderá a sua beleza. Esses frutos, meus irmãos, podem ser variados, podem ser frutos para o reino de Deus, podem ser frutos na sua casa, frutos na sua família, frutos no seu casamento, frutos na sua vida profissional, na sua carreira, frutos no seu crescimento espiritual. Afinal de contas, meus irmãos, uma das grandes verdades das Escrituras é que quem vive com Deus frutifica. Quem vive com Deus frutifica. Jesus fala sobre isso em João 15. Galho que fica ligado à parreira frutifica no Senhor e é limpo no Senhor para que continue dando muitos e muitos frutos. E tendo alegria, prazer e satisfação naquilo que Deus produz em nós. E o melhor de tudo, não é só por um breve período na nossa vida, porque é uma árvore que jamais seca, é uma árvore que jamais perde a sua vitalidade. Quem é árvore plantada por Deus, ainda na velhice continuará dando muitos frutos. Amém? Ainda na velhice continuará dando muitos frutos. E a última característica é: tudo que ele faz será bem-sucedido. Árvores plantadas por Deus, junto a correntes de água, frutificando e sem murchar, ainda são prósperas e abençoadas por Deus em tudo aquilo que fazem. Talvez você esteja pensando, e é justo que você pense assim, talvez me pergunte: pastor, mas eu não sou bem-sucedido em tudo aquilo que eu faço. De duas uma, ou você não tem vivido como árvore plantada por Deus, ou você tem olhado para esse sucesso apenas do seu ponto de vista, apenas a partir da sua perspectiva. Afinal de contas, como eu e você sabemos bem, aquilo que é sucesso para nós pode não ser para Deus. Aquilo que é sucesso aos nossos olhos pode não ser aos olhos de Deus. Muitas vezes ser bem-sucedido diante de Deus é justamente não ver os nossos planos, os nossos projetos darem certo, por mais difícil que seja para a gente como seres humanos entender muitas vezes. É muito clichê o que eu vou falar, mas é muito verdade, meus irmãos. Os planos de Deus são sempre maiores que os nossos. Sempre maiores que os nossos. E naquilo que Deus planejou para mim e para você, certamente nós seremos bem-sucedidos, se permanecermos como árvore plantada junto às correntes de água. Amém? Para fechar essa parte, o versículo 4, ele faz um contraste entre a árvore plantada por Deus e os ímpios. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa.
Ímpio não tem raiz, ímpio não frutifica para Deus, o ímpio murcha diante das aflições da vida e vive para buscar um ideal de sucesso segundo seus próprios olhos, segundo o seu próprio coração. E o ímpio ainda aprende as duras penas que a felicidade não está nisso. Por fim, se você ainda não foi convencido em perseverar nos caminhos do Senhor, o salmista tem um terceiro e último argumento que é muito forte, muito convincente do porquê o justo é mais feliz, por causa do seu destino final. O justo é mais feliz por causa do seu destino final. Versículos 5 e 6. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ainda sobre o sermão do último domingo, do pastor Edson, ele falou algo, meus irmãos, que tem faltado no púlpito de muitas igrejas. Graças a Deus aqui não tem faltado, mas em muitas tem. A Bíblia, ela é muito clara sobre o destino final e eterno dos ímpios. Todos aqueles, segundo a Escritura, que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, que não tiverem suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, e não estiverem em paz por terem sido justificados por Deus por meio da sua fé em Jesus, serão lançados no lago de fogo e no lago de enxofre. Esta é a mensagem da Bíblia. E o Evangelho é a boa notícia de Deus que vem nos resgatar dessa situação. Meu irmão, minha irmã, por que vale a pena perseverar nos caminhos do Senhor? À luz dessa última parte, meus irmãos, lembrando lá de Apocalipse 2:10, porque aquele que for fiel até a morte ganhará a coroa da vida. Você crê nisso? Aquele que for fiel até a morte ganhará a coroa da vida. Deus conhece bem o caminho do justo e o caminho do ímpio. Deus sabe o que espera cada um deles no final desse caminho. Lembrem-se de que todos nós, sem exceção, um dia teremos de comparecer diante do tribunal de Deus. E nesse tribunal, para o nosso bem e para a nossa salvação, é fundamental e indispensável que nós estejamos vivendo na condição de justos diante do Senhor e não na condição de ímpios. E essa deve ser uma preocupação urgente nossa, meus irmãos. Não dá para deixar para amanhã, não dá para deixar para depois. A gente vê entre os mais novos também um outro fenômeno, um fenômeno em que eles olham para a igreja e não demonstram preocupação com ela, não demonstram preocupação com a sua vida com Deus. Eles entendem que eles querem desfrutar primeiramente dos prazeres da juventude, eles querem conquistar os seus objetivos de vida, eles querem alcançar a tal da estabilidade de vida. E aí lá no fim, quando tudo estiver bem, estiver rico, tranquilo com a esposa, filhos, netos, etc. e tal, aí sim ele dedica o finalzinho restante da vida dele ao Senhor. Sabe qual que é o problema desse tipo de pensamento? O problema desse tipo de pensamento é aquilo que o Senhor Jesus nos fala em Lucas 12:20, quando ele conta a parábola do homem que construiu um celeiro maior para guardar suas riquezas. O Senhor Jesus termina a parábola dizendo assim: Deus lhe disse, louco, louco, essa noite te pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E que em momentos onde você começar a desanimar da sua vida com Cristo e a pensar em se afastar dos caminhos do Senhor, que você possa revisitar esse Salmo de número 1, para você se lembrar o quanto vale a pena perseverar ao lado de Deus, porque é ao lado do Senhor, é na vontade do Senhor, é vivendo como justo no Senhor, que nós encontramos a verdadeira felicidade e satisfação para o nosso coração. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos. Você pode fazer 2 orações nesse momento. A primeira oração talvez é pela sua vida, talvez você mesmo esteja desanimado na sua vida com Cristo, sendo tentado a se afastar dos caminhos do Senhor. Se for esse o caso, clame por misericórdia. Peça para que o Espírito Santo aplique essa palavra ao seu coração. Mas você pode orar essa noite também
por alguém que você conheça, talvez um filho, um parente, um amigo, que um dia já esteve nos caminhos do Senhor e que hoje não está mais. Vamos clamar por essas vidas? Vamos nos lembrar dela agora em oração?